Bom dia a todos, obrigada a todos por estarem aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Albernaz, diretora de Operações e Desenvolvimento de Negócio da Brasil Canada Chamber of Commerce, com sede aqui em Toronto. A gente está aqui hoje com os nossos parceiros, Rogério Bon, Raquel Boechat, Rafael Pinto e Cleberson Vieira, do Think Global Bootcamp, para falar sobre a importância do Global Mindset nos dias de hoje e como o crescimento de uma empresa, como um empreendedor, tanto para o crescimento da empresa quanto para o empreendedor, e dos profissionais envolvidos nessa mudança. Alguns pontos importantes antes de a gente começar o painel. Depois do painel, a gente vai ter 15 minutos de Q&A, então eu peço para as pessoas que tiverem perguntas para colocar na caixinha do Q&A, que fica embaixo da sua tela, e a gente responde quando terminar a discussão. Após o Q&A, a gente vai assinar virtualmente um Memorandum of Understanding, um MOU, para oficializar essa parceria entre a BCCC e o Think Global Bootcamp. O objetivo dessa parceria é realmente juntar forças para ajudar empresas brasileiras a entender as oportunidades disponíveis pelo mundo, principalmente aqui no Canadá, e como acessar essas oportunidades e quais são os recursos que estão disponíveis para ajudar essas empresas a observarem oportunidades internacionais. Bom, antes da gente começar, então, a nossa discussão, eu só gostaria de apresentar um pouco a BCCC. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, bancada pelo setor privado, com sede aqui em Toronto, e há 47 anos a gente conecta empresas e profissionais brasileiros e canadenses com o objetivo de fomentar e aumentar as relações comerciais entre os dois países. As nossas relações comerciais, na verdade, a nossa rede de contato é enorme, tanto no setor público quanto no setor privado, contendo os principais executivos de empresas aqui no Canadá e no Brasil, empresas que estejam ativas na relação bilateral Brasil-Canadá. A gente oferece para os nossos membros informação e networking, e através do nosso conhecimento e da nossa rede de contatos, a gente está perfeitamente posicionado para ajudar startups e empresas brasileiras a buscarem oportunidades no Canadá, seja tanto para encontrar possíveis clientes e parceiros, quanto para abrir uma filial canadense. E desde o início da pandemia, a gente migrou para uma plataforma completamente digital. Então, desde março, a gente organizou mais de 11 eventos com quase 700 participantes de todos os cantos do Brasil e do mundo. E lançamos na semana passada uma nova plataforma também para facilitar o networking e a exposição de patrocinadores durante os nossos eventos. Para acompanhar todas essas atividades e todas as novas implementações, a gente convida vocês a nos seguir na mídia social e se inscrever para a nossa newsletter, e assim vocês conseguem se manter informados de tudo que a gente está fazendo aqui no Canadá. Gostaria de agradecer não só a Think Global Bootcamp pela parceria, mas os nossos annual sponsors, nossos patrocinadores anuais, a Vale, Landing Mining, Votorantim Cimentos e Brookfield pelo suporte. Aqui a gente depois vai divulgar, mas estão aqui os nossos handles de mídia social. Então, sem eu me prolongar muito, vamos começar a conversar com os nossos panelistas. E eu vou pedir inicialmente para que eles se apresentem rapidamente e falem um pouco de cada um, para a gente ter uma ideia de quem são esses experts que estão aqui com a gente hoje. Vou passar a palavra para vocês. Rogério, quer começar? Pode ser. Muito bom dia para todos, aqui diretamente do sul do Brasil, de Porto Alegre. Eu sou Rogério Bon, eu sou empreendedor, sou professor universitário, sou mentor empresarial, tenho experiência em atividades empresariais, em missões técnicas, em congressos internacionais, em mais de 20 países, desenvolvo atividades na área de consultoria, na área de treinamento e venho acompanhando empresas em diversos lugares e sempre trazendo essa percepção de que o mundo hoje precisa ser explorado. O mercado está em toda parte, não apenas próximo de onde nós estamos. Por incrível que pareça, isso ainda é algo que precisa ser mudado para muitas empresas. Muito obrigado. Rafael? Bem, obrigado, Carolina, pela oportunidade. Boa tarde, bom dia a todo mundo. Meu nome é Rafael Pinto, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho há 20 anos com projetos e negócios internacionais em várias partes do mundo, bastante na América Latina, Caribe, Estados Unidos, Canadá, na Ásia. Realmente a minha grande paixão é poder ajudar as pessoas e as empresas a conhecer outras culturas, outros mercados. Então, eu tô nisso há muitos anos, com programas de treinamento, negócios internacionais.
nova iniciativa nossa realmente é para vir para ajudar vocês a entenderem as novas oportunidades. Então, obrigado novamente pelas oportunidades, Carolina. Obrigada a você. Não sei se o Cleberson ou a Raquel, quem quer falar proximamente? Próximo? Pode ser o Cleberson. Cleberson? Tá no mudo, Cleberson. Tá no mudo, Cleberson. Obrigado, Carol. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Dizer que é uma grande alegria poder compartilhar um pouco de conhecimento com parceiros tão importantes como a BCCC e nossos parceiros nacionais também aqui no Brasil. O meu bom dia vem de Porto Alegre, inclusive estamos aqui bem instrumentados. Bom, eu sou Cleberson Vieira, eu tenho mais de 20 anos de mercado. Meu histórico é fundamentado na área comercial, na área de negócios. Há mais de 8 anos eu tenho atuado no ecossistema empreendedor. Já incubei 2 startups na Latam Startups em Toronto, no Canadá. Também tive um período de incubação no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Coordeno hoje as operações da Connect Trade no Brasil. É uma plataforma de conexões globais assertivas, onde a nossa plataforma faz um match entre pessoas, instituições e empresas que querem se movimentar internacionalmente, assim como serviços também de concierge, de consultoria e também de emissões técnicas e acadêmicas. Obrigada, Cleberson. Resumidamente. De nada. Raquel. Bom, eu fico sediada aqui em Toronto, no Canadá, já há 1 ano e meio. Sou empresária, tenho uma empresa há mais de 20 anos no Brasil, na área de comunicação estratégica e também relacionamento, a Infato, multicomunicação. E aqui tenho negócios também, já criei criei 2 startups e agora o projeto com os nossos sócios, né, o Think Global Bootcamp. Também atuo com mentoria de empresas e startups que querem vir aqui para o Canadá. E também passei por um processo recente que me deu muita experiência, que é o Startup Visa, que traz empreendedores e projetos de startups aqui para o Canadá para desenvolver inovação para o país, né? Acho que o grande desafio hoje, eu te pedi, Carol, se tu puder colocar nessa apresentação, né, é se preparar para pensar com uma visão global. E por isso a gente criou o Think Global. Já conheço, na verdade, os meus parceiros, meus sócios há muitos anos, todos eles, e a gente identificou, só que o Rogério e o Rafael assumam, porque entrou um sinal de alarme que eu estava prevendo. Vai lá, Rogério. A grande questão, quando a gente está falando de internacionalizar, passa por transformações importantes. Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Simplesmente eu decido, eu acho que o mercado ele é global, amanhã eu vou começar a fazer conexões com o Canadá, com a Nova Zelândia, com a Alemanha. Não é isso. Isso tudo é consequência de algo que é desenvolvido primeiro dentro das pessoas que fazem parte das organizações. Por mais que eu tenha minhas atividades locais, eu preciso ter um olhar onde, de alguma forma, se enxergue o mundo inteiro. Raquel. Sim, terminou o teste de alarme, me desculpem. Então, como a gente estava falando, nosso objetivo, então, é iniciar esse processo com o Think Global. Não são empresas que já são multinacionais, que já têm um processo aqui. Claro que muitas vezes esse desafio, ele também passa por capacitar os seus líderes e seus funcionários novos, e aí talvez nós possamos ajudar. Mas o nosso objetivo com o Think Global é preparar as empresas que estão nesse início de processo. O controle está comigo, Carol? Não, eu vou... Pode passar para mim. Então, hoje a gente nós criamos o negócio recentemente, mas a gente já construiu uma série de parcerias, não só aqui no Canadá, com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, como com a Latam Startups, que é uma aceleradora com foco em projetos latino-americanos. Mas no Brasil, a gente já desenvolveu uma série de parceiros
para fomentar esses clusters de inovação e comunicar de forma regionalizada, porque cada região do Brasil tem as suas particularidades, né? Onde a gente consiga ter parceiros, embaixadores regionais para poder multiplicar esse processo e ter uma maior capilaridade no Brasil. A gente tem parceiros na região serrana, a gente tem parceiros em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e a gente está ampliando para Campinas, enfim, Brasília, várias regiões, mas a Wine Valley, Mindset, Instituto Florescer, a Startup Rio já são parceiras nossas, inclusive Startup Rio agora, no dia 2 de setembro, vai estar realizando um grande evento onde nós somos a premiação para o grupo de startups que vai estar participando. O grande vencedor vai receber uma mentoria nossa como premiação. Então, a gente tem feito uma série de conexões para trazer esse novo pensamento para essas grandes áreas que estão trabalhando com inovação, com desenvolvimento de negócios internacionais, ou até para aquela liderança, para aquele profissional que precisa se qualificar para fazer um processo de mudança, às vezes local, né? E talvez esse momento de crise com a pandemia seja um dos pontos fundamentais aí para a gente pensar em mudança, né? O objetivo dos programas Think Global são, então, despertar esse pensamento global, mudar o mindset para esse momento de transformação e preparar as empresas e os profissionais para a internacionalização de seus negócios. Os formatos das atividades, na verdade, a gente tem 3 formatos, basicamente. Um deles é imersão em turmas abertas, com bootcamps digitais e presenciais. O In Company, onde a gente atua de forma mais personalizada, de acordo com a necessidade da empresa, também de forma digital e presencial. E a gente atua também com o Think Global Mentoring, que é uma mentoria individual para lideranças que querem desenvolver esse pensamento global e planejar a sua internacionalização ou atuação no mercado global. Às vezes, dentro de uma empresa que já tem esse mindset, né? Mas que o líder, o profissional, está iniciando essa caminhada, ou para aquela liderança que, de forma individual, precisa, identifica essa necessidade para se colocar no mercado ou para colocar o seu negócio com uma outra visão. Pode passar. A gente está fazendo um pré-lançamento hoje aqui da nossa primeira edição do Think Global Digital Bootcamp. Vai ser, na verdade, vai acontecer durante as 2 primeiras semanas de outubro, de 5 a 16 de outubro. E contempla, na verdade, atividades em grupo, 2 vezes por semana, 2 horas por dia. Como é digital, para nós é importante assim, não ter um volume muito maçante de conteúdo ao mesmo tempo. De qualquer forma, tem todo um acompanhamento do nosso time ao longo dessas 2 semanas. E depois a gente tem uma mentoria individual que dá todo um suporte após esse processo. A BCCC é a nossa parceira, inclusive a Carolina vai participar aí do processo final. E a nossa ideia é a gente desenvolver também bootcamps presenciais, assim que o processo da pandemia, né, terminar. O lançamento oficial, a gente vai fazer um webinar no dia 3 de setembro, às 11 horas. Depois a gente encaminha para quem estiver participando hoje o convite oficial, com link, enfim, para poderem se inscrever. E nesse webinar a gente vai colocar ponto a ponto, esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham especificamente sobre essa primeira edição do Think Global Digital Bootcamp. Nós também temos uma oportunidade para quem tiver interesse em ser um embaixador Think Global. É um host que potencializa a criação dessa rede de parceiros em diversas regiões do país, como os nossos parceiros que a gente já mencionou. E essa é uma forma também da gente fortalecer os clusters regionais, porque, na verdade, a gente tem, às vezes, um parceiro regional, uma câmara de comércio, a gente tem associações, as próprias aceleradoras, instituições empresariais, mas se a gente tem um host que une esse grupo e cria uma comunicação única, a gente consegue potencializar uma iniciativa de pensar global. Essa é a nossa ideia com o embaixador.
Aqui estão os nossos contatos. Então, a gente tem um site onde a gente tem, inclusive, o link já para essa inscrição para o webinar do dia 3. Nosso e-mail, telefone. Vocês podem contatar com a gente por esses três canais e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada, Raquel. A gente vai depois passar para todo mundo as informações tanto do Think Global Bootcamp quanto da BCCC, caso vocês queiram mais informações sobre como efetivamente a gente pode ajudar. Passando para o nosso painel, então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar é relembrar um pouco o que significa o mindset, né? A gente tem ouvido cada vez mais todo mundo falando de mindset, mudança de mindset, da importância disso. Mas o que significa? Então, o termo em inglês, né, a tradução literária é mentalidade. Então, ou seja, um conjunto de ideias, pensamentos, crenças que estão na mente de cada um de nós, determinando a forma como a gente se comporta, como a gente age, como a gente sente as coisas. Tipo uma programação mental, né? E aí acho que é um termo que é aplicado não somente no comportamento das pessoas, mas também inserido em grupos e associações. E ela pode ser mudada de acordo com os produtos que a gente consome, com as informações que influenciam a gente. Então, ela é super flexível, vamos dizer assim, nesse sentido. Quando a gente está falando de mindset global, então, a gente está falando da habilidade de uma empresa de se ajustar a diferentes ambientes e culturas internacionais. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje, né, que é o grande objetivo, acho que, dessa discussão, é como que se aplica um mindset global no ambiente de negócio e como que a gente implementa esse mindset global como parte integrante da sua cultura corporativa. Então, a primeira pergunta que eu vou soltar aí para os nossos panelistas, com isso em mente, vocês podem falar um pouquinho mais do impacto dessa mudança de mentalidade ou da importância dessa mudança de mentalidade para as empresas que querem escalar globalmente? Eu posso responder essa pergunta para ti, Carol. Eu acho que tem 3 pontos muito importantes para uma mudança de mindset. O primeiro é uma mudança individual, né? Em que, na verdade, pode ser dentro de uma organização, como pode ser um projeto de vida, vamos dizer assim, né? O segundo é a questão do ambiente profissional. E o terceiro é justamente esse planejamento, essa estratégia para um plano de futuro, né? No que se refere a praticar essa habilidade, né? Porque, na verdade, assim, tem pessoas que já têm uma série de habilidades comportamentais que facilitam essa adaptabilidade, essa resiliência quando a gente precisa mudar o mindset. Outras pessoas não têm isso com tanta facilidade e aí a gente precisa praticar, é como tu disse, treinar o cérebro para essa mudança. Isso pode ser feito através de ações dentro da própria empresa, mas também atividades individualizadas, que as pessoas possam praticar isso no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto nessa questão das habilidades é a questão do medo, como que a pessoa lida com o medo, como é que ela lida sob pressão, se ela consegue viver bem com o estresse, se ela consegue lidar bem com as pessoas quando é pressionada, né? Se tiram ela do sério, se ela consegue trabalhar com as limitações dela de uma forma bem resolvida. Então tem essa questão do autoconhecimento, que também é importante. E também se eu consigo controlar ou administrar as minhas emoções. Então, essa habilidade de lidar com o medo, porque a gente tem... Medo é uma questão de responsabilidade. Se a gente não tem medo, a gente é responsável, né? Tipo, precisa lidar bem com o medo. O medo anda junto. Quando eu vim para o Canadá, por exemplo, lógico, vim sozinha com a minha filha de 11 anos. Lógico que eu tinha medo, né? E ele vive comigo, mas eu tenho que seguir em frente com responsabilidade. Então, lidar bem com o medo é uma questão que também pode ser trabalhada, sair dessa zona de conforto. Também a questão de resiliência. A resiliência é a capacidade de a gente ter várias ideias e construir esse sistema, né, de adaptação, de ter mais tolerância, de ter mais resistência quando a gente tem dificuldade. E isso também a gente consegue trabalhar. Ou numa imersão internacional, por exemplo, né, que é aquela coisa de diversas coisas novas que tu tem que lidar ao mesmo tempo, e isso faz com que tu viva tantas experiências que daqui a pouco uma situação nova não dá aquele embrulho no estômago
tão difícil. Ou falar em público, por exemplo, né? A primeira vez é uma coisa muito difícil, participar do primeiro webinar, e aquela dor no estômago, mas depois passa. Então, são vários treinamentos que a gente pode passar, e aí, claro, com a pandemia não tem como fazer uma imersão local em outro país, mas se conectar com outras pessoas, criar uma rede internacional, praticar o inglês, falar com as pessoas de fora, criar mecanismos que a gente consiga tirar esse aperto, né, que dá com relação à mudança diariamente. Então, uma mudança de mindset pode ser dentro da empresa, e aí entrando no ambiente profissional, capacitações, treinamentos, abrir a empresa para contatos internacionais e treinar essa prática, fazer laboratório dentro da empresa para treinar capacidades de comunicação, né? Criar times multidisciplinares, onde as pessoas têm que ter essa adaptabilidade grande. E no ambiente pessoal, aí é um planejamento de futuro, onde a gente busca pessoas significativas para fazerem essa diferença no nosso mindset, que tragam valor ou que sejam com multidisciplinaridade de temas que possam agregar e façam a gente pensar diferente, ou até mudanças de rotina, aquela pessoa que tem uma rotina muito organizada, sempre igual, quando dá essa quebra, ela se desestabiliza emocionalmente muitas vezes. Então, quebrar essa rotina, fazer coisas novas o tempo todo, treinar o cérebro para fazer novas conexões, né? Encontrar novas sinapses ali, e tá sempre pensando, mudando o idioma, treinando o idioma, e até palestras, filmes, né? Treinar essa prática da habilidade de mudança é algo que tu pode fazer sistematicamente para ficar mais fácil. E o último ponto que eu diria é como criar essa curadoria de mudança de mindset também externamente. Então, por exemplo, em como eu me mostro, como eu me conecto nas minhas redes sociais. Então, para que eu mostre para o mundo que eu também me transformei, que estou em processo de mudança, eu também tenho que pensar em como eu me coloco, como eu crio essa curadoria, né, da minha própria vida e o que eu decido colocar também externamente nas minhas redes, nas minhas palestras, nos meus encontros com os amigos. Tudo isso faz com que a gente toda hora fique se reconectando com esse pensamento de mudança de mindset. Ou seja, autoconhecimento, controle emocional é uma das partes mais importantes de você começar essa mudança interna. E essa mudança interna facilita a mudança externa, né? Uma coisa acaba acompanhando a outra. E aí, bom, quais seriam os primeiros passos, então, para a implementação dessa nova estratégia, desse novo modelo de negócio? Não sei se... Carolina, eu posso responder. Obrigado, Carolina. Então, o primeiro passo seria entender qual é o objetivo para a internacionalização, né? Qual é o objetivo da empresa para internacionalizar? Lembrando que quando a gente fala de internacionalização, não significa que a empresa tem que abrir um escritório em outro país para poder vender seu produto e serviços. Existem outros conceitos que é internacionalização. Então, é importante entender primeiro o estágio, o momento da maturidade da sua empresa, no momento, para poder ajudar a definir esse objetivo de internacionalizar. Também, se você internacionalizar muito cedo, isso pode trazer grandes perdas, recursos e tempo para a sua empresa. Então, o modelo de negócio é desenhado muito de acordo com o objetivo seu. Por exemplo, dou um exemplo rápido sobre objetivos de uma empresa quando pensam em internacionalizar. A empresa, por exemplo, está buscando novas tecnologias ou para poder trazer para o seu país, o seu negócio. Isso estamos internacionalizando nossos processos de tecnologia, por exemplo. Ou uma empresa talvez esteja buscando novos fornecedores, clientes, sócios no exterior. Isso seria para seus produtos, novo mercado e custo de produção, ou talvez criar novas receitas. Então, nesse descobrimento e definição de qual seria o objetivo para internacionalizar, um dos primeiros passos também que você poderia fazer como empresa é fazer uma pesquisa de mercado no exterior, conversar com potenciais sócios, clientes, trabalhar com a BCCC, falar com vocês, para entender o mercado local,
E também isso lhe daria a oportunidade para o empresário testar seu produto no novo meio, né? Entender a demanda de potenciais clientes, quais são os canais de comunicação que funcionaria no mercado, a entender a logística, a distribuição desse mercado. Esses são vários primeiros passos para entender, antes de prometer mesmo, em investir muito recurso nesse novo empreendimento na sua empresa. Depois também de definir o objetivo, a empresa tem que ver se tem capacidade adequada no momento para fazer isso acontecer. A empresa tem uma equipe que fala outros idiomas, a empresa, mindset, como a Raquel estava comentando, um mindset pronto para lidar com as novas culturas de negócio exterior, são coisas que tem que pensar como primeiros passos, né? E também, como primeiros passos, é importante identificar essas habilidades na equipe. Você tem essa habilidade de atuar na sua equipe? Você tem recursos disponíveis para ajudar a capacitar, ter capacitações específicas de soft skills, outras áreas, para estar bem preparada para iniciar esse processo de internacionalização? Ao contrário, a energia, o tempo gasta, você pode perder tudo. E também, talvez, perder a motivação de internacionalizar, porque você não estava melhor preparada desde o início. Então, em geral, os primeiros passos seriam definir o objetivo da internacionalização, pesquisar mais sobre o mercado onde você quer levar seu produto e serviços, falar com potenciais clientes, sócios desses mercados e também preparar a sua equipe para esse processo de internacionalização. Enfim, só os primeiros passos para a equipe pensar, a empresa pensar e começar a investir muito dinheiro em internacionalização. Por agora é isso, Carolina. Obrigada, Rafael. E aí entra também, de novo, né, vendendo nosso peixe, o papel das câmaras de comércio, de associações como a gente, porque o que a gente consegue facilitar é exatamente essa conexão no mercado local para a gente, né? Então, a gente aqui no Canadá, tanto a parte de informação sobre o mercado, como abrir empresas, as partes mais burocráticas, vamos assim, do processo, até realmente entender a parte cultural de como fazer negócio com o mercado internacional, você saber falar a mesma língua, não necessariamente idioma, né, mas a forma como as pessoas se comunicam, e a parte de contatos e networking, que é fundamental para você conseguir mensurar e medir, vamos dizer assim, qual que é a aceitação desse produto ou desse novo serviço que você está se propondo a vender nesse mercado novo, né? Então, acho que eu concordo com o Rafael, de conjunto de coisas. E aí, quando a gente está falando dessa transformação, né, eu pessoalmente acredito que você só transforma as empresas se a transformação começar pelos líderes das empresas, né? Então, seja o CEO, o empreendedor, o dono. A gente brinca que startup, né, tem uma vantagem porque ela já consegue ser criada com esse novo mindset, né? A partir do momento que ela foi implementada. Empresas mais antigas têm que passar por uma transformação. E aí, qual que é esse novo modelo de liderança? Quem que é esse novo líder, né, que precisa ser desenvolvido, vamos dizer assim, para a gente conseguir, para que seja possível implementar esse novo conceito de mindset global? E aí um outro ponto que a Raquel já mencionou um pouco, mas qual que é a importância efetiva do soft skills, né, das ferramentas de comunicação nesse processo de entender as demandas globais para o seu negócio? Carolina, deixa que eu tenho algumas considerações sobre isso. Primeiro, acho que é interessante comentar o que são soft skills, né? Do mesmo modo que tu falaste em mindset. Soft skills são aquelas habilidades não necessariamente técnicas, são habilidades comportamentais que envolvem normalmente uma questão que é relativa ao modelo mental da pessoa, ao mindset da pessoa. Então, os soft skills, eles não são necessariamente uma habilidade de fazer alguma coisa, mas uma habilidade de se comportar dentro de um grupo ou de perceber as coisas. E quando a gente está falando de internacionalização, é lógico que isso é extremamente relevante, porque a liderança, ela tem que ser fluente não em inglês, em francês, em italiano, em espanhol. Se ela for fluente na língua local, onde ela vai estar atuando, maravilhoso. E ela tem que buscar chegar a esse ponto ou ter pessoas dentro da sua equipe que tenham essa fluência. Mas o líder que vai atuar no mercado global, ele tem que ser fluente na língua da multiculturalidade e da multidisciplinaridade. Eu tenho que estar preparado, enquanto líder de uma organização global, para lidar com culturas muito diferentes, que não vão ser apenas pequenas mudanças com relação ao que se faz. O Cleberson é gaúcho, eu sou gaúcho, a gente está tomando chimarrão hoje de manhã. Isso é um regionalismo que parte do Brasil tem, parte dos países da América Latina, Uruguai, Argentina, Paraguai, tem a questão do mate, do chimarrão.
Mas quantos outros costumes a gente vai encontrar quando for fazer um processo de internacionalização na Índia, na China, na Eslovênia? Então, são coisas que a gente sequer imagina. E a gente tem que estar preparado para aceitar isso. Então, o líder ele tem que, dentro de uma escala global, estar extremamente aberto para todas aquelas coisas que ele espera encontrar, mas muito mais para aquelas que ele sequer imagina que possam existir. Então, a gente tem que se despir das nossas certezas no que diz respeito às questões culturais. Eu não posso querer impor a minha cultura local ao meu parceiro regional, que vai estar lá num determinado país diferente. Ele vai ter a realidade dele e a gente vai ter que encontrar uma forma de trabalhar conjuntamente. Do mesmo modo, o líder de uma organização global que quer trabalhar em diferentes pontos, ele tem que estar preparado para lidar com a equipe dele, com pessoas que vão pensar muito diferente dele. Isso é uma coisa que a Carolina já comentou, dentro das startups já existe essa sutileza mais desenvolvida. Mas em empresas muitas vezes de base tradicional, os líderes ainda procuram reunir-se, né, de pessoas que pensam igual a ele. Ora, se eu quero colocar uma escala global no meu negócio, se eu quero ter contato com culturas diferentes, se eu quero encontrar soluções muito diferentes para as questões que eu tenho desenvolvidas, eu preciso ter na minha equipe pessoas que pensam diferente de mim e que vão me alertar para determinadas situações que talvez funcionem bem aqui, mas que não vão funcionar bem em outros lugares. Por isso que a gente comenta que é uma transformação muito importante da forma da empresa se posicionar, da forma do gestor se relacionar. Não é simplesmente chegar e, bom, amanhã eu vou começar a fazer um processo de internacionalização, vou vender para a China amanhã, porque a China é um grande mercado. Quem tu conhece na China? Quem é o teu parceiro? Como é que eles trabalham? Não é só uma questão legal, não é só uma questão burocrática. É toda uma forma de abordagem, e aí eu concordo também totalmente com o que a Carolina disse. Se a gente tiver um parceiro local, como uma Câmara de Comércio, no caso do Canadá, a BCCC, em outros países existem outras, o processo é bastante acelerado. E o nosso papel, enquanto mentores, enquanto preparar pessoas e empresas para fazer isso, é abrir os olhos dessas organizações. Olha, tu não pode fazer... tu pode, né? Tu não deve fazer essa ponte direta, porque a chance de tu ter problemas cresce exponencialmente. Quando tu vai fazendo um processo mais suave, de transformação de mindset, de conscientização da equipe, as coisas vão fluindo muito, muito mais naturalmente. Acho que é mais ou menos por aí, Carolina. Perfeito, muito obrigada. Bom, eu acho que assim, vocês todos têm muitas experiências, viajaram o mundo inteiro, já trabalharam em vários países, né? E aí, como empreendedores globais, né? Se vocês pudessem dar um conselho para essas empresas que estão assistindo hoje, que conselho seria esse? Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse ponto. Por favor. Bom, primeiramente, né, é muito mais fácil ser global do que vocês imaginam. Tá? A gente trabalha toda essa questão de preparação, de mindset, de comportamento, de pensar global, porque é possível, sim, ser global a partir do seu mercado local. Tá? Ou seja, você não precisa ir morar em outro país para internacionalizar o seu produto ou o seu serviço. Tá? É possível, sim, você estar na sua casa, dentro da sua empresa, no seu escritório, na sua cidade, com a sua cultura, com a sua família, internacionalizando o seu negócio. Então, esse é um primeiro ponto. E como um advice, né? Na minha opinião, é fundamental escolher muito bem, capacitar e engajar o seu time que vai se envolver nesse processo de internacionalização. Porque uma peça mal encaixada pode comprometer toda a operação. Tá? E isso faz com que você perca dinheiro, você perca tempo, e além disso tudo ainda perca prestígio da sua marca, do seu negócio, do seu produto. Então, escolha muito bem, capacite e engaje, tá? Porque as pessoas todas, né, desde como a Carol comentou, tem que desde da alta gestão, tem que vir da alta gestão essa ideologia toda, né? Tem que ser top-down, porque todas as pessoas que vão se envolver nesse processo, elas precisam ter equilíbrio emocional,
equilíbrio emocional, capacidade técnica e um comportamento adequado, como o Rogério apontou, da questão da multiculturalidade. E manter essas pessoas engajadas é o ponto, digamos assim, faz parte de toda essa engrenagem. Então, isso faz parte de se ajustar, a habilidade de se ajustar para internacionalizar. Então, acho que esse seria, digamos assim, um grande advice para quem está pretendendo internacionalizar, para quem está iniciando com isso. E se você sonha com internacionalizar o seu negócio, comece agora. Porque, como o Rogério falou, não acontece da noite para o dia. Então, tem todo um preparo, primeiro um preparo de comportamento, de pensamento, de equilíbrio, de emoções, além de todos os outros recursos que se fazem necessários. Então, comece agora essa preparação para que tu possa, sim, num futuro que vai depender do teu desempenho, ter um negócio global, digamos assim. Então, por hora, seria isso. Obrigada, Cleberson. Eu queria só abrir, antes da gente encerrar e abrir para as perguntas, eu queria saber se o Rafael, a Raquel ou o Rogério tem mais alguma últimas palavras aí para falar para a nossa audiência. A gente soltou um polling, né? Então, a gente quer entender um pouquinho mais quem são as empresas que estão aqui hoje com a gente. E baseado nas respostas, a gente tem aqui a maioria são pequenas empresas com faturamento de pequena empresa, mas que já estão tanto ou criando canais para internacionalizar ou na fase de multinacional e mudando o mindset. Então, tem um pouquinho de cada coisa para as pessoas que ainda não participaram da nossa pesquisa. Se vocês quiserem aí colocar suas informações, tudo é anônimo, então é mais para a gente ter uma ideia e mapear qual que é o interesse, que tipo de empresa está interessada nesse conteúdo de realmente entender a preparação necessária para você começar a escalar globalmente. Então, eu vou abrir para as últimas palavras aí dos nossos queridos panelistas para a gente abrir para as perguntas. Deixa eu começar, então, dizendo uma coisa, que não existe tamanho para se internacionalizar. Eu não sou nem pequeno demais, nem grande demais. Eu sou o que sou. Quem é grande demais é o mercado que está lá fora. Porque se eu enxergo o meu mercado de bairro como meu mercado, bom, eu vou ter 10 clientes, 20 clientes, 50 clientes. Se eu enxergar o mundo como meu possível mercado, olhem quantas oportunidades eu tenho. E eu posso escolher algumas que sejam as mais favoráveis e começar com aquelas que façam mais sentido para mim. Então, não se deve colocar essa crença limitante. Eu sou muito pequeno, eu sou muito grande, eu não sei falar inglês, eu não sei falar russo, não, isso são questões que ao longo do tempo vão sendo trabalhadas. O primeiro ponto é, olha para fora, olha pela janela, veja o mundo que está ao redor. Tudo isso aqui está lá, esperando. Alguém vai estar presente. Pode ser a sua empresa. Eu posso complementar o que o Rogério está falando em relação à questão da comunicação, porque hoje a gente tem uma ferramenta na nossa mão que nos conecta com o mundo em um segundo. A questão é como a gente usa isso, né? E talvez no Brasil a gente tenha um fator que é altamente vantajoso, porque a gente é um país continental, com um volume de consumidores, de potencial de clientes enorme, mas isso também cria uma desvantagem, que a gente acaba criando uma zona de conforto, né? Mas quando a gente pensa que a gente tem essa possibilidade de comunicação, às vezes, acho que nós como brasileiros, a gente tem uma dificuldade de pensar que, bom, eu não preciso ter medo de me conectar com a China, com o Japão, com a Austrália, com o Canadá, né? A gente precisa saber como fazer isso da melhor maneira, né? Para começar e planejar de uma maneira certa, e daqui a pouco não é para internacionalizar o negócio, mas é para criar uma rede de fornecedores, ou de parceiros, ou de possíveis clientes para consumir e utilizar os serviços que eu ofereço, ou os produtos no Brasil. Podem ser empresas que têm interesse no Brasil e querem ser parceiras. Então, existem tantas possibilidades de criar esse processo de mindset global e de negócios globais, que não necessariamente seja incorporar um negócio em outro país ou exportar, né? Acho que são coisas que não necessariamente andam junto. O que a gente precisa entender é que a gente tem esse mundo de possibilidades que o Rogério falou,
e que o planejamento e a preparação são fundamentais. Perfeito. Para complementar, uma palavra-chave é a colaboração, complementando o que a Raquel também disse, Rogério, até que eu falei antes, não precisa abrir um escritório em outro país. Colaborar significa buscar parceiros, saber que você pode vender seu produto, mesmo você estando no Brasil, colaborando com uma rede de distribuição, um local, um mercado, ele pode vender seu produto, serviço. Então, é colaborar, claro, tem todo um processo também, vai conhecer os sócios locais, mas tem essa possibilidade de trabalhar globalmente sem sair da sua cidade. E esse mundo virtual também facilita. Enfim, colaboração tem que estar aberto, o mindset pronto para isso também. Perfeito. E é isso aí. Acho que tem uma das coisas positivas que essa pandemia trouxe para o mundo foi exatamente a possibilidade de você se aproximar com outras partes do mundo sem precisar sair da sua casa, né? E eu acho que empresas, parceiros que antigamente eram não gostavam de fazer esse tipo de comunicação, hoje não tem opção e perceberam que realmente funciona. E eu acho que uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui é que, já que vocês não podem, para as empresas que estão interessadas em Canadá especificamente, para quem não pode efetivamente vir para o Canadá nesse momento, conta com a gente para levar o Canadá até você. A gente consegue ajudá-los com a parte de informação e até de networking nesse momento, até que as fronteiras sejam abertas e para você começar a preparar esse processo de análise de mercado, de entender efetivamente as oportunidades que existem. Eu vou abrir para pergunta, porque a gente ainda tem um MOU para ser assinado hoje aqui. Então, a gente tem aqui duas perguntas. A primeira para o Rogério, falando sobre especificamente produtos e serviços relacionados à Amazônia. Como que você enxerga esse mercado para a parte de internacionalização? Sem microfone não funciona, né? A Amazônia, ela tem tantas coisas que podem ser exploradas, tem toda a área da questão natural, a questão da sustentabilidade. Então, produtos vinculados a isso, a própria marca Amazônia, ela é muito forte. Tem a questão do turismo, seja turismo de negócio, seja um monte de coisa que a gente quer estar fazendo agora e que estamos impedidos em função da pandemia, mas que ela passa, né? Daqui a alguns meses a gente vai estar novamente voltando a fazer as nossas atividades. E o Inácio está fazendo essa pergunta, né? E o Inácio certamente conhece bastante lá da região amazônica e sabe que todas as nossas regiões têm potencialidades, tem vocações regionais que a gente pode dar uma roupagem diferente e, utilizando os parceiros mais adequados nos diferentes países, colocar isso com presença em todos os cantos. Então, acho que esse é o ponto mais importante. É a gente perceber na nossa região quais são as vocações que nós temos. O meu negócio, o negócio do meu vizinho, o que ele pode ser interessante para o meu parceiro lá na Europa, nos Estados Unidos, na França, onde seja. E quem seriam esses parceiros que podem se interessar por isso? Então, uma das coisas que eu tenho que enxergar é isso. Quem são os meus parceiros para, junto comigo, levar essa vocação regional em nível global? Algumas questões a gente enxerga, outras regionalmente as pessoas conhecem muito mais. Perfeito. E aí uma outra pergunta é como que essa internacionalização pode ser aplicada no setor de agronegócio? Se alguém tem alguma recomendação para o pessoal do setor agrícola. Bom, eu posso responder um pouco. Eu sei que o Rafa também entende bastante sobre agronegócios. Ele faz bastante operações de agro no mundo inteiro, né, Rafa? Mas a questão do agro, ela é um, digamos assim, ela é um nicho diferenciado, porque toda a alimentação de todas as pessoas ela vem do agro, tá? Então, digamos que é a base da nossa pirâmide. Isso todo mundo precisa. Então, há uma grande procura a nível mundial por produtos de agro, seja a matéria-prima bruta, desde um gado vivo até um produto industrializado. Então, o mundo tem comprado muitos produtos de agro do Brasil. Isso falando em bens de consumo, em commodities. Mas se a gente falar na questão de máquinas e equipamentos, também é outro mercado gigantesco. Bebidas também, a questão de bebidas e comidas, isso está
tá muito em alta e como a gente está vendo agora na questão da pandemia, as pessoas mais em casa, elas estão consumindo mais. Então, consequentemente, esse mercado ele vai aumentando. Tem mercados que não estão conseguindo dar conta da sua produção por conta da demanda que está sendo exigida. Então, a industrialização do agro, sim, é possível para o pequeno produtor, seja ele de commodities ou de peças, equipamentos, ou serviços, ou softwares. Porque se vê digamos assim, eu trabalho muito com a questão de missões internacionais e eu consigo enxergar uma movimentação por uma procura, inclusive, de missões técnicas de benchmarking, para saber exatamente o que está sendo feito em outros locais, em outros países mais desenvolvidos do que o nosso, para poder ser implementado aqui, para que a gente tenha um agro muito mais avançado, né? Que é o que a gente chama aí de agricultura de precisão, no caso de desenvolvimento e de commodities. Eu acho que o Rafael pode complementar um pouco essa questão, porque ele tem trabalhado bastante com isso também. Obrigado pela pergunta, Fernando. Acho que tem duas coisas que eu também penso. Na visão geopolítica, por exemplo, o Brasil é um país que não tem conflito, não tem tanto conflito internacional. Você vê as concorrências de agronegócio, como os Estados Unidos, essa briga com a China em países. O Brasil aproveitando essa oportunidade, que onde tem conflito, países que também são concorrentes nossos de agronegócio, o Brasil deveria estar empurrando, apresentando mais nossos produtos globalmente. E isso dá mais estabilidade, que o comprador sabe que o Brasil não tem esse conflito, não tem tanto conflito no momento. Então, é uma janela de oportunidade para a gente botar mais produtos lá fora e buscar mais compradores. E outra coisa que o Cleberson falou interessante, muita gente não percebe lá fora, talvez, o Brasil é muito no agronegócio, cresceu muito, né, produtividade, pelo tema de tecnologia, software. E eu acredito que tem muitas oportunidades, esses softwares, para serem exportados, apresentados, levados a outros mercados de agronegócio. O Brasil realmente um top no mundo de tecnologia de agronegócios. Eu acho que eu não sei todos os dados, mas é uma área que a gente pode aproveitar muito e vender esses produtos em outros mercados. É uma coisa que, enfim, é um trabalho constante. Também o governo pode ajudar muito nisso, mas tem muitas oportunidades. O Brasil é poucos países no mundo que pode alimentar o mundo inteiro, né? Então, tem muitas oportunidades. Pela pergunta. Eu acho que um terceiro ponto, o último rapidinho, é a questão de ter um olhar nesse país para identificar a necessidade que o Brasil possa atender. Por exemplo, aqui no Canadá, eu não vejo espumantes brasileiros, que tem alguns com alta qualidade. Ou, por exemplo, existe uma grande demanda por fruta, né? A gente tem aqui, por ser um país com produção limitada em função de 6 meses de muito frio, frutas específicas têm uma demanda grande. Ou produtos gourmet, né? Eu vejo que o canadense ele gosta muito de conhecer produtos mais gourmet. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a produção de brigadeiro gourmet. Aqui teve uma super aceitação. Aí, se a gente for pensar um café com um blend diferente, certamente teria interesse. Né? Então, a gente saber um pouco, buscar profissionais que estão vivendo e a gente está pensando em exportar e identificar essas necessidades, às vezes, para uma empresa pequena também fica viável. Com certeza. Vai, Kleber, por favor. Perdão. Não, é só para complementar a fala da Raquel, isso tudo isso abre uma janela muito grande para o pequeno e o médio, para o pequeno e médio negócio do agro, porque à medida que aumenta a necessidade do mundo, o pequeno e médio, se souber se organizar, ele consegue sim ter acesso a outros mercados. E é isso que a gente está tentando colocar, né, para os nossos mentorados, para as nossas turmas, né? Perfeito. E aí eu só queria adicionar duas coisas, tanto sobre a parte de Amazônia quanto do agro. A gente está organizando um Fórum Brasil-Canadá de Agricultura que vai acontecer no dia 16 de outubro, junto com o pessoal do MAPA e da Embaixada do Brasil aqui no Canadá. O foco vai ser frutas, café especial e carnes, porque existe uma conversa que está bem avançada em relação
a abertura do mercado de carnes brasileiras aqui no Canadá, a parte de frigorífico. Então, se vocês quiserem, continuem acompanhando a gente nas mídias sociais, que a gente vai estar anunciando esse evento logo mais. Em relação à parte de Amazônia, de biodiversidade, existe também um interesse muito grande, principalmente em extrativismo sustentável. A gente tem visto aí uma movimentação tanto para a área farmacêutica quanto para a área de alimentos em materiais vindos da Amazônia, mas a preocupação, de novo, né, principalmente dos estrangeiros, é em relação a ter certeza de que esses produtos estão sendo manuseados e tirados da floresta de uma forma sustentável. Então, também é um tema que a gente está se preparando aí para organizar um evento nos próximos meses, para falar um pouco desse mercado de biodiversidade e produtos amazônicos e qual que é o mercado que existe aqui no Canadá. Então, são dois temas extremamente importantes para a gente. Obrigada por terem levantado esse assunto. E eu acho que realmente o mercado do Canadá de agricultura é muito forte. Falando daqui, né, o Canadá e assim, durante a pandemia cresceu ainda muito. Existe muito mercado para startups de agricultura, para Smart Ag. Existe muito mercado para a parte de troca de experiência na parte de maquinários e de novas tecnologias. Então, a agricultura de precisão aqui no Canadá é muito grande, muito forte também. Então, se alguém quiser um pouco mais de informação sobre esse mercado específico, fica à vontade de entrar em contato com a gente, que a gente consegue ajudar. Obrigada a todo mundo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos panelistas. E agora a parte mais animada, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma assinatura virtual do nosso MOU. Então, só um minuto que... Então, a gente está aqui com um MOU aberto. De novo, o objetivo desse MOU é realmente fortalecer essa parceria, fortalecer esse relacionamento e conectar startups e o ecossistema brasileiro e canadense de uma forma mais efetiva. Na verdade, vai ser uma troca de informação, a gente vai participar dos programas do Think Global Bootcamp, a gente vai estar à disposição também, e eles ajudam a gente com essa promoção maravilhosa dos serviços que a gente faz aqui no Canadá para as empresas brasileiras olhando para o mercado canadense. Então, eu tentei fazer o negócio ao vivo, Raquel, mas eu achei mais fácil a gente já deixar mais ou menos organizado. Então, a gente tem aqui as assinaturas que já foram colocadas. Deixa eu só... Por que ele não está funcionando? Só um minuto. Tecnologia deu pau. Só um segundo que a gente está aqui no processo. Bom, estão aqui as duas assinaturas, eu assinando em nome da BCCC, a Raquel representando o Think Global. Que a gente vai fazer aqui, a gente vai validar, dar um stamp aqui nessa nossa assinatura. Globo, então, Raquel, não sei se você quer colocar o seu stamp aí para oficializar essa parceria e a assinatura desse MOU. Faz aí para mim, Carol, porque eu não estou conseguindo. Pode dar um okzinho do meu lado ali. Vou dar um stamp aqui para a Raquel. Por favor. Sim, estou super validando. Para nós tem sido muito gratificante essa troca. Quero deixar assim, primeiro eu acho que é um grande início que a gente está fazendo aqui com essa formalização, né, Carol? Mas eu vejo o potencial que a gente tem hoje no Brasil e no Canadá de alianças, de trocas de experiências e, como a gente estava dizendo, para ajudar empreendedores e lideranças a darem esse primeiro passo para criar uma conexão mais global. Então, eu entendo que esse é o início de uma aliança aí que pode ter muitos frutos positivos, e quero te agradecer o apoio da BCCC em todo esse processo. Eu agradeço a vocês, a gente está super animado, acho que, de novo, também é o começo de uma grande parceria. O nosso objetivo maior aí de conquistar o mundo é efetivamente realizar essas conexões entre as empresas brasileiras e canadenses nesse ecossistema de inovação, ajudar empresas brasileiras a acharem parceiros ou clientes, funcionários, porque hoje até funcionário estrangeiro você consegue, tá todo mundo trabalhando de casa mesmo, né? Então, se a pessoa estiver aqui no Canadá, achar alguém local, de repente, para ajudar você nesse processo de internacionalização
Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita. A gente está super empolgado aí com esse começo de parceria e, de novo, fiquem à vontade de entrar em contato mandar perguntas, questões, que a gente está aqui para ajudar vocês a desmistificar esse processo de internacionalização e ajudá-los a atingir seus objetivos globais. Mas um convite de novo para quem estiver assistindo a gente para participar no dia 3 de setembro do nosso webinar, onde a gente vai estar tirando todas as dúvidas, esclarecendo sobre o Think Global Digital Bootcamp e iniciar esse processo de mudança de mindset, de ter profissionais que possam estar dando esse suporte, essa mentoria e esse apoio nessa mudança, porque isso faz muita diferença. Eu acho que a pandemia foi um grande aprendizado para todo mundo, de sair da zona de conforto e ter que mudar, né? Por mais que seja muito difícil, foi um momento também de aprendizado para todos. E essas iniciativas, elas fazem com que todos tenham um pouco mais de possibilidades e de apoio nesse momento. Então, contem com a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Rogério. Está aqui na tela o contato do pessoal do Think Global. Se vocês precisarem, está aqui o meu contato também, aqui da Brazil Canada Chamber of Commerce aqui em Toronto. A gente está à disposição. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer os nossos sponsors, Vale, Votorantim, Samara Cement, Landing Mining e Brookfield pelo suporte, nossos queridos parceiros do Think Global e a todos vocês que participaram do nosso evento aqui hoje. Uma boa quarta-feira para todo mundo e a gente se vê por aí. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado.